Agora, vamos para o capítulo 15 de Lucas. Neste 15º capítulo do Evangelho de Lucas, há 3 parábolas interessantes. A terceira parábola é a história de um pai que procurava seu filho perdido. Essas parábolas estão registradas aqui. Vamos ler a terceira dessas parábolas, a história do pai que procurava seu filho. Versículo 11. Jesus continuou: Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Vamos ler até aqui e considerar esta parte da história primeiro. Nesta parábola, há um pai e seus 2 filhos. E então, um pouco mais tarde, um servo também entra na história. O pai é Deus o Pai. Ele é uma metáfora para Deus. Há 2 filhos. Do ponto de vista histórico, um desses filhos representa os judeus. Os judeus são representados pelo filho mais velho. E então, o filho mais novo representa os gentios. Mas aqui, ele representa os pecadores. Em outras palavras, ele representa aqueles pecadores que não acreditam em Deus e se afastaram dele. Ele também representa aqueles que acreditam em Deus, mas não são salvos. Estes são representados pelo filho mais novo. Ele é o filho pródigo. Este filho mais novo começou a atormentar seu pai. Por favor, não pode dar a minha parte da herança? Poderia dar agora o que virá para mim mais tarde? Ele atormentou seu pai desta forma. E então, o seu pai cedeu e entregou a ele. Dividiu toda a sua riqueza. Este pai era extremamente rico. Aí, esse filho mais novo vendeu tudo o que recebeu do pai, pegou o dinheiro e saiu de casa. Diz que ele fez todos os tipos de coisa que contribuíram para a sua vida pródiga. Desta forma, ele usou toda a sua herança. E virou um mendigo. E assim, como estava com fome e sem dinheiro para comprar comida, foi à casa de um homem rico daquela região e pediu emprego para cuidar dos porcos. E se tornou um criador de porco. Ele cuidava dos porcos. O que tudo isso significa? Até agora, vocês foram criadores de porcos. Esses porcos representam nossa carne. Nossa carne só quer comer e beber. Como vivemos puramente para satisfazer nossa carne, como nos concentramos apenas em agradar nossa carne, que é como o porco, estamos vivendo como criadores de porcos. Esse é o estado em que o espírito de uma pessoa está totalmente perdido de Deus. Portanto, este homem caiu em circunstâncias extremamente difíceis. Esta é a imagem de um pecador. Agora veja o versículo 17. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Uma noite, talvez ele estivesse olhando para a lua cheia enquanto estava deitado no chiqueiro e começou a pensar: lá na minha cidade natal, meu pai provavelmente também está olhando para aquela lua. E quando esse pensamento veio à mente, ele percebeu o quão errado estava e pensou: lá em casa todos os empregados têm o suficiente para comer, mas e eu agora? Estou faminto. Trabalho para cuidar dos porcos, mas mal consigo comer. Estou faminto. Ele não conseguia nem encher o estômago com as vagens que os porcos comiam. Então, enquanto ele pensava em sua cidade natal, outro pensamento passou por sua cabeça. Veja o versículo 18. Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Então, ele pensou consigo mesmo: o que estou fazendo? Eu estou morrendo de fome aqui. Vou voltar para o meu pai e deixá-lo me repreender pelo que fiz. Mas não posso mais ir até ele como filho. Vou pedir a ele que me use como um de seus empregados contratados. Eu não aguento essa fome. Eu vou pedir a ele que me use como empregado. Com esses pensamentos em mente, ele voltou para casa. Mas, por outro lado, vamos dar uma olhada no ponto de vista do pai. Embora seu filho tivesse se afastado dele dessa maneira, pegado sua parte na herança, vendido tudo e ido embora,
O pai teria perguntado algo a seu filho quando ele estava saindo. Ele teria dito algo como: onde quer que você vá, leve uma vida honesta e correta e me envie notícias suas de tempos em tempos. E então, o filho teria ido embora, mas depois disso, não houve notícias dele. Como o pai não recebeu notícias do filho, ficou muito curioso para saber o que havia acontecido com ele. Ele se perguntou se estava bem, se seu negócio estava indo bem, o que ele estava fazendo. Mas não havia nenhuma notícia. Então, o pai ficou extremamente curioso sobre o que havia acontecido. E assim, em seu coração, o pai esperava todos os dias que seu filho voltasse para ele. Ele aguardava na esperança de que talvez seu filho voltasse para ele. Então talvez, um dia, um de seus vizinhos tenha vindo até ele e dito: isso é terrível. Por quê? O que está errado? Alguém estava viajando pela cidade e me disse que seu filho se tornou um mendigo. Ele perdeu todo o seu dinheiro gastando com prostitutas. Ele perdeu tudo. Ele é um mendigo absoluto. E agora, ele está cuidando dos porcos na casa de um homem rico. Quando o pai ouviu isso, seu coração ficou completamente atormentado. Ele teria desejado apenas ver seu filho. Então, ele saía todos os dias até o portão principal de sua casa e ficava sentado, olhando para longe, esperando o filho chegar. Se alguém aparecesse no horizonte, ele teria olhado com atenção para ver se era seu filho. Mas não, era apenas um transeunte. Então, outra pessoa aparecia e, novamente, não era seu filho. É assim que o pai estaria esperando. Este pai era um homem muito rico. Mas ele não estava interessado na riqueza que seu filho havia perdido. Ele só queria o filho de volta. Tudo o que ele queria, de todo o coração, era que seu filho voltasse para ele. E então, um dia, enquanto olhava para longe, ao longe, ele viu um mendigo caminhando em sua direção. O mendigo não tinha forças e mal conseguia colocar um pé na frente do outro. Os pais conhecem a caminhada de seus próprios filhos. Ele ainda não conseguia ver o rosto do homem com clareza, mas podia dizer pela caminhada que era seu filho. Agora vejam o versículo 20. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, quando ele ainda estava muito longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho e o abraçou e beijou. Seu pai simplesmente foi correndo até ele, abraçou e o beijou. Seu malandro, por que você esperou tanto tempo para voltar? Esse filho, suas roupas deviam estar fedendo a estrume de porco. Fazia muito tempo que ele não tomava banho. E como ele poderia ter escovado os dentes? Mas seu pai apenas o abraçou e o beijou. Assim é o coração de um pai. Assim é o coração de um pai. E assim é o coração de Deus. Vejam o versículo 21. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Ele então quis pedir a seu pai que o aceitasse de volta como um de seus empregados. Mas seu pai não o deixou dizer mais nada. Pare de falar. Por que você está falando tanta bobagem? Seu pai não o deixava continuar. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Que tipo de roupa acham que era? Que tipo de roupa seria a melhor roupa? É a vestimenta da salvação, com que o pecador está vestido. Tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. O anel representa uma promessa e os calçados representam o evangelho. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. E vocês? Porque cometeram tantos pecados? Deus parece assustador para vocês. As pessoas que pecaram esperam que Deus não exista. Então eles tentam dizer que Deus não existe. Mas ainda assim, suas consciências os incomodam. Eles podem acreditar em Deus, mas têm medo dele. Para eles, é um Deus assustador. Mas, assim como este filho mais novo não sabia o que havia no coração de seu pai, assim como ele não sabia quanto amor seu pai tinha por ele, quanto amor seu pai tinha, os pecadores também não sabem quanto amor Deus Pai tem por pecadores. A maneira como o pecador imagina Deus é completamente diferente da maneira como Deus vê o pecador. É completamente diferente. Deus odeia o pecado, ele não odeia o pecador. A imagem que temos aqui do Pai é a imagem de Deus. O homem comete pecados, fica preso no mundo
e vive apenas por causa de sua carne. O coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, mas mesmo que um pecador seja tão imundo, perverso e fétido, Deus o ama tanto que está pronto para recebê-los de braços abertos e beijá-lo. Como esse amor é expresso foi quando Jesus veio a este mundo. Ele veio em busca de pecadores. É por isso que ele levou nossos pecados sobre si e derramou seu sangue para pagar o preço por todos os nossos pecados. Portanto, crer é uma questão de esclarecer os mal-entendidos que temos sobre Deus. Você está interpretando mal a Deus. Então, Deus me ama. Deus perdoou meus pecados. Deixe-me fazer uma pergunta. Foi porque seu filho veio e pediu perdão, com lágrimas escorrendo pelo rosto, que o pai perdoou? Ele o perdoou porque chorou? Ou o filho já foi perdoado antes de vir ao pai e pedir-lhe que o perdoasse? Qual é a resposta? Vocês veem? Mesmo antes do pai ver seu filho, antes de ver seu filho voltar, assim que o filho partiu, o pai estava pensando em seu filho. Quando o pai ouviu o boato de que seu filho havia gastado toda a sua herança, ele não era o homem de se preocupar com o dinheiro. O pai estava preocupado com o filho. Ele simplesmente queria que o seu filho voltasse para ele com ou sem herança. Mesmo antes de você começar a buscar a Deus, mesmo antes de você acreditar em Jesus, mesmo antes de você se arrepender, Deus o perdoou. Deus te ama. Os mal-entendidos que você teve sobre Deus até agora precisam ser resolvidos. Aqui, o pai que procurava seu filho é Deus. Todos nós éramos pecadores como o filho pródigo. Nossos espíritos que Deus criou à imagem de Deus foram todos arruinados, ou seja, foram vendidos. Mas Deus nos perdoou.